Olá, pessoal. Espero que estejam todos em paz. É com muita alegria e muita satisfação que a gente inicia aqui o nosso segundo episódio do podcast Sintonia Positiva. E hoje a gente vai contar uma história muito bacana aqui, viu, gente? Hoje a gente vai entrar um pouco aí no campo de futebol. Então, para você que gosta do nosso programa, que já compartilha, já segue no Spotify, no YouTube. E aqui hoje a gente vai falar sobre resiliência, coragem e humildade. Eu acho que humildade é o Certo. que define o nosso convidado de novo. Prazerão, Erle, te receber aqui, tá? O Erle Oliveirense, jogador que fez muito sucesso aí pra fora, né? Jogou no Grêmio, no Santos, no Galo, Curitiba. né? Isso. Bora É, conversar um pouquinho? primeiro, agradecer, né, Renato, pelo convite. Nós que somos conterrâneos, né? Isso. É, nascemos e fomos criados assim na mesma rua. Cara, é um prazer imenso estar aqui com você pra gente bater esse papo e contar um pouquinho aí da nossa trajetória no meio do futebol. É isso aí, ué. Prazer é tudo meu, tá te recebendo aqui. Prontamente você recebeu o meu convite lá e veio rápido, né? Isso mostra sua humildade, que eu salientei aqui, né? E nem eu falei, palavras para definir o Erle seria resiliência, mas eu acho que a humildade te define. Aí, Erle, eu queria que você contasse um pouco quando você começou. Você imaginava que você fosse chegar onde você chegou? Passava pela sua cabeça fazer o sucesso que você fez ou não? Olha, eu saí muito novo, né, de casa e a minha vida eu cresci no campo de futebol, né? Meu pai sempre gostou de jogar. E os meus finais de semana, sábado, domingo, era no campo de futebol. Aí treinava no social, treinava no Dom Bosco, né, para esporte. E com o passar dos anos, com o tempo, vai gerando aquele desejo, né, de ir para um grande clube. Até que apareceu a oportunidade de entrar no Atlético, né? É, eu vou ser bem sincero para você, Renato. Desde que eu entrei no Atlético, cara, é, eu sempre tive na minha mente, vai dar certo, assim. Eu nunca pensei que não daria certo, sabe? Eu ia fazer dar certo. Assim, a dificuldade que aparecia não era barreira para essa barreira não vai me parar, essa dificuldade não vai me parar. E toda vez que eu voltava para minha casa, para casa dos meus pais, né, com uma folga, e eu voltava para Belo Horizonte, acho que eu ia ainda mais motivado, porque o sonho de se tornar atleta profissional, de poder dar uma vida melhor para os meus pais, era muito grande, assim. Então, eu nunca duvidei que eu iria chegar, né? Bacana. Mas nos clubes que eu joguei, né, as coisas que eu conquistei, não dá para mensurar, né? Eu setei isso como objetivo. O meu objetivo era me tornar atleta profissional de futebol, de jogar no Atlético, que era meu sonho, porque ali eu estava começando. E graças a Deus consegui realizar. Joguei no Atlético e outros vários grandes clubes aí do futebol brasileiro. Pois é, importante isso aí, tá vendo? O convidado é que acaba que o programa te achou e você achou o programa, que você acabou de falar aqui sobre o pensamento positivo, que é o que a gente pauta muito lá na página e é o tipo tema do nosso programa aqui, que você achou que ia dar certo. Não tinha plano B, então não. O Não, não plano era só o tinha. plano A. Eu não tinha, eu só tinha o plano A porque o futebol, assim, é um lugar muito competitivo, né? Se você pegar 10 crianças hoje, ou na minha época, quando eu era criança, 9 vai falar que quer ser jogador de futebol. E eu estava num grande clube, então, assim, tinha um tio que me ligava e falava assim: "Ei, já matou o leão?" Porque ele falava: você tem que matar um leão e correr de dois todo dia. E realmente era dessa maneira. Porque todo dia chegava meninos, chegava atletas querendo meu lugar. E eu tinha que batalhar, eu tinha que evoluir a cada dia. E foi dessa maneira, cara. Eu coloquei na minha cabeça que iria dar certo, que eu não queria sair dali, porque ia ser difícil entrar em outro clube. Então, assim, eu só tinha o plano A. Eu não queria voltar para casa da maneira que eu saí. E deu tudo certo. Que bacana. Então a competição era com você mesmo ali o tempo todo, porque chegava muita gente, mas aquilo que você tinha dentro de você é o que te fez continuar, é o que te fez seguir em frente. Com certeza. E assim, eu lembro de uma. Quando eu fui, minha mãe pegou o dinheiro da luz, assim. A gente tinha um dinheiro da luz, sabe? Para pagar a luz. E eu nunca esqueço disso porque são coisas que marcam a gente. E eu falei: mãe, pode me dar o dia da passagem? Um dia eu vou dar a senhora em dobro.
E assim, e aquilo ali ficou comigo, ficou na minha cabeça, né? E eu falava, cara, eu não posso voltar para casa. Eu prometi isso para minha mãe e eu vou cumprir. E, e não é em relação a dinheiro, a nada, porque eu acho assim, o orgulho do meu pai e da minha mãe me ver jogando, né, numa equipe grande, como foi no Atlético onde eu estreiei. Eu acho que o orgulho é muito grande assim que eles têm de mim, né, de onde eu saí e onde eu consegui chegar. Mas também em relação à luz, nós ficamos sem energia, tanto que a nossa vizinha na época nos emprestou, que foi a Guedes e o Márcio, que eram nossos vizinhos. Então, assim, e valeu a pena, né? Valeu a pena o esforço da minha mãe, o esforço do meu pai, pela oportunidade que eles me deram. Tenho certeza que valeu a pena, não em relação financeira, mas em relação ao orgulho de eu ter conseguido jogar onde eu joguei. Que bacana, e a gente via isso nas ruas lá, o orgulho do seu pai de falar que você era jogador mesmo. E é É, lógico que o dinheiro faz parte sim. também, começa a entrar a parte financeira, mas orgulho a cidade inteira torcia por você lá e tem a ver muito com a humildade da sua família, com a sua humildade. Isso fez o pessoal tudo torcer de você. Todo mundo gosta de você em Oliveira. Eu acho que pela sua carreira vitoriosa, é lógico, mas pela sua humildade. Sempre que você ia lá, você sempre fazia questão de, em todos os lugares, parar para cumprimentar todo mundo. Eu mesmo, de repente, você nem lembra. E você passando de carro, eu no ponto de lotação, você voltou, deu uma ré no carro, carrão bonitão de uma vez, parou e voltou, me cumprimentou. Achei aquilo sensacional e não era uma história única minha. Já parece que tinha acontecido com várias Sim. pessoas. Então, por isso que eu falei. Agora eu vou falar um pouco sobre resiliência aqui, mas a humildade te define acima da resiliência. Queria que você soubesse disso. A sua humildade é que te destaca. O Não, Erley, obrigado. a palavra é humildade. Mas então, Erley, você falou aqui sobre pensamento positivo. Em algum momento, alguma contusão na sua carreira, algum momento que você estava ali, você diz que pensar em desistir, não, mas alguma dificuldade muito grande, você precisou pensar positivamente, a sua mentalidade é que te manteve ali, aconteceu um fato específico? Olha, assim, é, você nos conhece bem, né? Assim, conhece meu pai, conhece minha mãe. E, assim, a nossa genética é muito boa, né, cara? Eu até brinco que meu pai é mais claro e minha mãe é negra, né? Então, assim, eu brinco que é um Nelore com Angus. Então, assim, que nasce aqueles bezerros fortes e tudo. E eu nunca machuquei, cara, assim, nunca tive lesão na categoria de base, no profissional também. A única lesão séria que eu tive foi é, um chute que eu tomei no braço, que eu tive que fazer uma cirurgia em 2018, um jogo Vasco e Paraná no Campeonato Brasileiro. Mas eu vou ser bem sincero, cara. É um fato que aconteceu quando meu primo morreu no incêndio do Ninho. Ah, tá. Aquilo ali me abalou muito, sabe? Ali me abalou. Sim. Acho que nada na minha vida me abalou tanto igual essa situação. Porque eu já estava no Rio, então assim, eu levei o Pablo, né? O Pablo morou na minha casa. Então, assim, nós sempre tivemos um convívio assim, muito próximo. Então, quando aconteceu aquele fato, ali, assim, eu sempre fui muito forte, assim, sabe? Muito forte mesmo. Sempre autoestima, nunca. Qualquer dificuldade eu sempre passava por cima. E quem me conhece sabe, assim, que eu sempre fui muito positivo. Mas essa situação me abalou demais, Renato. Mas abalou o país inteiro, né? Me Vamos falar abalou assim. muito. Me abalou muito, sabe? E às vezes, até hoje mesmo, a gente fica perguntando o porquê, né? Mas eu que creio em Deus, Deus quis daquela forma, né? Então, assim, é, hoje quando eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus para tirar esse pensamento, né, da minha mente, tirar isso do meu coração, porque não é fácil, cara. Às vezes eu me culpei muito, sabe? Por ter levado mais. Você que Minha tia nunca me culpou, mas eu me culpei muito porque só que era o sonho dele, né? E ele estava não, você feliz. estava Ele estava feliz, ajudando sabe? ele a Sim. conquistar e é uma fatalidade que Uma aconteceu, um fatalidade monte que de aconteceu. criança, um Então, monte de adolescente. essa situação me baqueou muito.
Baqueou o país inteiro. Pra quem não sabe, gente, o Hélio tá falando do incêndio lá que teve lá Do no Ninho. Ninho do Urubu, lá com o Sim. pessoal no Flamengo, onde teve várias, que é uma fatalidade muito triste, né, Hélio? E o Pablo é lá de Oliveira, né? Então, seu primo, você ajudou ele. Mas aí que nem falei, de repente Deus transforma isso aí dentro de você. Esse pensamento, Sim. né? Esquecer você não vai. De repente Não, você pede jamais. pra Deus transformar em uma coisa positiva, se é que isso é um. Assim, Ela- eu conversava muito com o Pablo e ele falava assim, ele falava que eu era a inspiração dele, né? Olha, Ele até falava com a Renata, ele tinha uma namoradinha em Oliveira, ele falava comigo, ele não falava isso, porque eu sempre falo, ó, você tem que focar aqui e tal. ai, não. Não distrai não, foca aqui no futebol. Difícil, mas Fica quieto aqui. Mas ele falava muito com a minha esposa, né? Ele falou, ele falou o nome, eu até esqueci o nome da menina agora, até me desculpa. Ele falava que queria ser igual eu e a Renata, que ele seria igual com a menina. Que ela iria esperar ele e tal. Então, assim, ele tinha uns planos bem definidos, né? Queria dar uma casa à mãe dele. Então, assim, ele conseguiu dar a casa à mãe dele, deixou os pais confortáveis, mas pagou um preço muito alto, infelizmente. Bacana essa Mas história. é a vida, E faz você parte. tá com a Renata desde sempre, né? Vamos dizer assim, né? Acho bacana isso, muito bacana. De jogador de futebol, né? Aquela coisa, você tá desde sempre. Eu Lá tinha você cultiva a 16 anos, família. né? Ela tinha 14. Olha você ver. É sua vizinha também, né? A gente é tudo vizinho lá. Todo mundo vizinho, né, cara? Estamos construindo nossa família, né? Hoje temos 3 filhos, então é muito tempo aí na caminhada. E cresceu junto, né? Assim, eu estava no juvenil do Atlético, então, assim, passou por todo o processo, né? De categoria de base, profissional. Estamos juntos até hoje. Que bacana. E ali dentro do vestiário, Eli, tinha alguém que tinha. O cara mais positivo, já que a gente tá falando sobre positividade, aquele cara que vocês entravam em campo e podia estar jogando contra o Barcelona, que fosse. Ele falava: não, hoje a gente vai conseguir. Aí eu peguei 2 caras, assim, que são diferentes. É o Ricardo Oliveira, Ricardo Oliveira era. no Santos, sabe? Ricardo Oliveira, assim, um cara espetacular, assim. Muito inteligente, assim. Pronuncia bem, sabe colocar bem as palavras. É um cara, assim, espetacular. E o outro Zé Roberto, né? Joguei com ele muito tempo no Grêmio. Eu falo que o Zé, ele tem um dom das palavras, né? Então, assim, são 2 caras, assim, que eu tenho como exemplo, assim, de ser humanos, de atletas, né? De líderes, assim, interno. Então, assim, foi 2 caras, assim, que eu peguei que são diferenciados, cara. E como treinador, assim, o Vanderlei, o Luxemburgo também é sensacional, assim, em termos de liderança. E é muito importante isso aí, não é? Porque, de repente, ali dentro do vestiário, o jogo pode ser ganhado ali, não pode do jeito que é. Lógico que é dentro de campo, né? Mas do jeito que você entra dentro de campo, já com aquela mentalidade que vai vencer, que vai dar certo, faz você crescer ali em cima do adversário, que às vezes na bola não ia dar, mas vai na raça e vai na força ali, na fé. Pode acontecer isso, não pode? O futebol, assim, eu te digo com propriedade, assim, que só a qualidade não é o suficiente. O lado psicológico é muito mais importante do que a qualidade. Se você não tiver um mental forte, você não constrói carreira em time grande. Não constrói. Você tem que ter um mental muito forte. Porque a cobrança é muito grande, cara. A cobrança é muito grande. Como você disse, às vezes você vai pegar um time que o teu time é inferior, tecnicamente. Mas o lado psicológico, você pega um time que é psicologicamente forte, 90, 100 minutos ali, nível de concentração alto. Isso te faz ganhar. Com menos qualidades, te faz ganhar. Assim, no lado do futebol, tem muitos jogadores que ficam para trás, que às vezes tem mais qualidade do que quem conseguiu vencer. Questão psicológica. Eu ia te perguntar se você viu muita gente ali que você olhava, esse cara é... Muito, mas na hora que é pressionado, não dá conta. Não rende o que pode. Não rende, não tem resiliência. Não tem resiliência, não rende o que pode.
e fica para trás mesmo, sabe? Assim, o atleta profissional, o jogador que é o lado psicológico, cara. Se tiver um mental forte, vai embora. Se não tiver, não chega. Não adianta. Bacana. Então agora você tá iniciando, né, a carreira de treinador. Conta pra gente um pouco disso aí, agora que você tá... Você tá muito jovem ainda, né, Everton? Tá com quantos anos agora? Tô com 36. 36, então. Tá muito jovem, já tá pensando aí na carreira de treinador. Conta pra gente um pouquinho como é que tá essa jornada aí. Eu sempre tive, né, o sonho, sim, de ser treinador. Eu me planejei desde quando eu jogava. Eu sempre falei que depois que eu parasse, eu iria me preparar para ser treinador. Eu parei faz 2 anos, né? Parei em 2022, foi o último ano que eu joguei. 23, 24, eu fui fazendo as licenças da CBF, né? Fiz a licença A, concluí a licença B também. Eu fiz alguns estágios com alguns treinadores assim que eu gosto. E esse ano me aventurei, né? Na primeira experiência minha, eu fui pro norte de Minas, no Norte Clube. Fiquei pouco tempo lá, assim, fiquei um mês. De cara já apareceu uma oportunidade na Série C para ser auxiliar técnico do CSA de Alagoas, com o Igor Magalhães. Fui e gostei muito da experiência. Todos falavam que é mais fácil jogar, e realmente é mais fácil jogar porque trabalhar numa comissão técnica, porque aí você começa a conhecer o verdadeiro futebol, né? Porque quando você é atleta, você vai, treina e vai embora. Os bastidores. Os bastidores não é fácil, cara. É complicado. É complicado. Mas assim, é isso que eu gosto de fazer. Fiquei lá 3 meses e meio. Voltei para casa. Agora, esse ano, quero concluir a licença Pro da CBF. E o ano que vem, voltar para o mercado, ver se eu consigo algo aqui em Minas Gerais. Eu tenho certeza que vai dar certo, cara. Aí, Eu tenho certeza que vai dar não certo. Não tem como dar errado desse jeito, não. Você coloca Deus na frente eu tenho ali. certeza que vai dar certo, porque eu tenho me preparado e a minha experiência de atleta também acaba que ajuda bastante. É muito diferente, mas acaba que o lado do vestiário, você conhecer o vestiário, faz a diferença. Quem viveu o vestiário há muito tempo faz a diferença nessas horas. Bacana, e até achei importante vou salientar um ponto aqui, que a gente estava conversando em off na hora que eu te liguei para a gente estar marcando a entrevista, e no nosso bate-papo em off ali, a gente estava falando sobre família ali, sobre valores. Sim. Aí você até falou que foi para o norte, mas voltou que seus filhos estão pequenininhos, né? Sim. E você não quer deixar perder aquele crescimento. A gente salienta muito isso aqui no programa, lá na página, no Positividade. A respeito disso, queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente aí, que você, de repente, podia ter ficado mais tempo, buscado uma coisa, mas você voltou porque você quer acompanhar o crescimento dos seus filhos, você acha isso importantíssimo. Queria que você deixasse uma mensagem aí, conversasse com o pessoal. Hoje é o mais difícil, né? Ficar longe das crianças não é fácil, ficar longe da esposa não é fácil. O Enzo tem 11, né? Eu tenho 3 filhos, o Gabriel 6 e o Arthur 4. O Enzo já não, 11 anos, já não liga tanto, né? Mas o Gabriel e o Arthur sentiram muito, assim, a minha ida, né? Eles estiveram em Maceió e normalmente quando eles iam para ficar. Quando eu era atleta, eu ia primeiro, eu tomava casa e tudo, depois eles iam para ficar. E dessa vez foi diferente. Então, assim, na hora de ir embora, começaram a chorar, diarreia. Então, assim, acabou que pesou muito, assim, para voltar para casa, sabe? Para voltar para casa, para acompanhar o crescimento deles, assim, para dar um suporte também à minha esposa. Eu tenho uma prima, Andréia, que me ajuda muito, assim, tá com a gente desde 2014. Ela tem passado por um problema de saúde também. Então, assim, era importante a minha volta para estar perto da Renata, junto com as crianças também, porque a Andréia tá se cuidando, entendeu? Então, assim, eu valorizo muito isso, né, cara? Acompanhar o crescimento dos meninos, ajudar na educação deles. Mas, cara, uma hora eu vou ter que sair, infelizmente é a nossa vida, é o que eu gosto de fazer. Mas tem um momento certo, vai ter um momento certo, Deus vai preparar a hora certa.
o lugar certo, às vezes ficar tempo mais de Deus, próximo, né? no tempo dele, entendeu? Ficar mais próximo, que dá para ir mais vezes. Às vezes no final de semana, na sexta-feira, quando eles saem da escola, já vai e passa o final de semana. Porque em Maceió é muito longe, né, cara? Então, assim, não dava para ir. É difícil, muito longe, tem que ir para Belo Horizonte, pegar avião, fazer conexão. E é muito cansativo para eles também. Mas já já aparece algo mais próximo e algo bom. É só ter paciência, não é? Só ter paciência. Tá vendo que é importante você mesmo na carreira de jogador, sabendo que tem que ir pra longe, você teve que ir quando mais novo, né? Sim. Agora você consegue ter essa consciência e de repente o financeiro é importante, a carreira é importante, mas essas coisas não tem preço, não é? Você pesou muito isso não tem Não, não como tem, cara. mensurar. Não tem como mensurar. E assim, eu fiquei 2 anos em casa, né? Porque antes você viajava muito, né, cara? Você jogando, tinha semana que eu dormia um dia em casa. Então, assim, fiquei 2 anos em casa. Eles acostumaram comigo, né? A esposa acostumou comigo em casa. Então, assim, você sai pra voltar para aquela velha rotina, né? E assim, não é fácil, mas vai acontecer as coisas no momento certo, na hora certa, entendeu? Daqui a pouco eles estão maiores, então já tem um entendimento melhor também. Assim, eu tenho o mesmo sonho que eu tive de ser atleta, eu tenho o sonho de ser treinador de futebol. E vai dar certo, as coisas vai se encaixar no momento certo. Seu uso vai dar certo toda hora, tá vendo? Isso é muito Tem importante, que tem ser que falar isso, não positivo, tem? né? Ué, pensar positivo não É custa nada, lógico. não é? Às vezes o pessoal fica aí, não sei, se você falar que vai dar certo, isso é o que custa menos, não é? Isso é Não, R$0, é zero, isso é só falar, vai dar certo, já palavra é. tem poder, né, Não é Renato? verdade? É isso daí. Não, com certeza. Você tem algum ritual que você pensa em levar pro vestiário, pro pessoal, pra tá se preparando pra ser treinador? Aí é novo, né? Alguma coisa que você vai falar com o pessoal, algum ritual, algo diferente que você pretende levar pra carreira de treinador ou vai ser o jogador o L só com mais experiência? Não, assim, o vestiário ele depende muito do momento, né? Um momento bom, cara, não precisa falar muito, não precisa se falar muito, né, no momento bom. O time quando ele tá no momento bom, cara, eu acho que pouco que você falar você não vai atrapalhar, entendeu? Hum. Eu acho que o líder ele precisa no momento ruim, você precisa muito mais do líder, cara. Entendeu? E aí você tem que sentir, né, o que o atleta precisa ouvir naquele momento, entendeu? Tem jogador que no momento difícil ele cresce, tem jogador que se encolhe, então aquele que se encolhe você precisa dar uma espetadinha ali, dar um ânimo pro cara. Então assim, depende muito do grupo que você vai estar, das pessoas, igual eu te disse, dos jogadores, entendeu? Mas assim, não tem um ritual assim pra tá levando, não. O que eu acredito muito é no trabalho, cara. No trabalho, no dia a dia, na dedicação. Eu sempre tive isso comigo. O trabalho, ele devolve, cara. Trabalho devolve, não é? Devolve. E a gente conversando ainda em off ali, a gente tava falando a respeito do pessoal de hoje em dia, da geração que não tem muita paciência pra esperar as coisas acontecerem no momento certo. Sim. Queria que você deixasse um conselho pro pessoal que vai começar, principalmente na carreira de jogador de futebol, de atleta, que é muito competitiva, é muito complicada, para o pessoal não desistir, porque em tudo na vida, não só no futebol. Queria que você deixasse essa mensagem aí para a vida, para o pessoal que é um negócio para ontem. A gente tava falando muito isso ali, não é? Para ontem não tem jeito. Rapaziada, respeitar os processos. Respeitar os processos. Assim, no futebol, trabalhar muito. Trabalhe muito, cara. Treine muito, procura evoluir a cada dia. Aproveita cada treinamento. Ah, eu não tô jogando. Cara, treina mais do que quem tá jogando. Porque eu tenho certeza, cara, se você procurar evoluir, procurar se capacitar, lá na frente, esse trabalho que você fez de evolução, trabalho individual, um cabeceio, treinamento com a perna ao contrário, vai fazer a diferença para você. E na vida também, né, cara? Hoje o momento, a vida hoje, né, tá tudo muito louco. As pessoas querem já começar de cima e não é assim, cara. Você tem que fazer sua base bem feita. Porque lá na frente, quando vier a dificuldade, sua base está bem feita, cara. Você está preparado, você passou por dificuldade. Você vai saber ter entendimento do nível de dificuldade.
Às vezes hoje as pessoas passam uma dificuldade pequena. Não, já não consigo mais. Não é assim. Você tem que saber o nível da dificuldade. Tem dificuldade que é pouca coisa, entendeu? Não tem nada demais. E às vezes as pessoas criam uma tempestade, um copo d'água, entendeu? Então, assim, respeite os processos, cara. E eu acho que isso, eu sempre, toda vez que eu vou conversar com alguns amigos referente a futebol, assim, que a gente se fala mais, né, sobre futebol, eu falo, cara, hoje ninguém respeita mais o processo. Hoje tá tudo muito louco, assim. Tudo muito acelerado, né? Eu sempre falo isso. Muito prematuro, sabe? Os clubes hoje, você leva um menino de 13 anos, o menino bate com a perna esquerda, não cabeceia bem, cara, mas olha o lastro, olha a distância que tem ainda pro menino jogar no profissional. Tanto pra profissionalizar, pra poder quanto pra evoluir, entendeu? Então, se tá tudo muito precoce, cara. Nos dois sentidos, tanto pra cortar ali, quanto pra pegar, já puxar, entendeu? E já trazer. Então, assim, eu acho que isso é um problema, assim. E na vida tá dessa maneira também. Às vezes as pessoas perdem tanta oportunidade na vida por ser assim. E no futebol também. Os clubes às vezes perdem alguns jogadores que são diferenciados por isso. Porque não quer dar o tempo pro cara maturar, né? Então, assim, respeite o processo, rapaziada. Isso é importantíssimo. É importantíssimo, cara. A gente fica a mensagem aí do Hélio, atleta de alto rendimento, que jogou em vários clubes grandes, conquistou muitos títulos, né? Em vários clubes que você passou, você conquistou títulos, você teve essa particularidade, né? Você passava e o título vinha, pé quente. Alguns, cara. Pois é, tá vendo? E falando que a gente tá acelerado demais, é o que eu sempre prezo aqui, que a gente tá muito acelerado, tem que trabalhar, mas tudo vem no tempo certo, não adianta, tá vendo? O pessoal vê só lá no alto, né? Não vê o processo que passou, tudo tem um processo, não tem? Tem um processo. É igual assim, né? Eu falo muito assim, o que eu vivi, eu vejo hoje, né? Todo mundo fala assim de futebol, do jogador e tal. O cara é assim. Mas será que o cara passaria por tudo que um atleta passou até ele estar ali na televisão? Porque hoje o cara vê o cara num jogo aí 9h30 da noite e tudo, mas pro cara tá ali, meu amigo, é trabalho, hein? É dedicação. Mensagem pra vida, não é pro futebol, é pra vida. Todo mundo quando tá no... Existe uma outra particularidade, mas no geral é trabalho, né? Calma, trabalho, paciência, cara, não é? Muita paciência. É muita paciência e trabalho, cara. Trabalho. Subir sem pisar em ninguém. Não precisa pisar em ninguém. Faz o seu que as coisas acontecem. É o que a gente fala. O que a gente precisa tá dentro da gente. A batalha é com a gente mesmo, é orar a Deus. E a batalha, você vai evoluindo cada dia que Deus devolve. O trabalho devolve, Deus devolve. Devolve, cara. Devolve. Eu acredito nisso. Eu também acredito. Eu acho que a gente tem que passar, o que eu tento passar essa mensagem pro pessoal, por isso que eu quis te trazer aqui, porque vai muito além do atleta vitorioso. Eu sei da sua resiliência, da sua luta, da humildade, como você foi na calma. Tem dificuldades aí que eu nem sabia que você passou, mas eu sei que foi uma luta árdua. Sua família lá, todo fácil, mundo, não é? E aconteceu, você vê, gente, aconteceu com essa luta, o raio caiu 2 vezes no lugar só. Conta pro pessoal aí, ó. Natan também é jogador de futebol profissional e de alto rendimento também, né? Graças a Deus. Renato, é só Deus, cara. Assim, Deus e trabalho, né? Ser atleta não é fácil, e lá em casa tem 2, né? Pois é. É igual a gente tava conversando, e 2 que eu joguei em alto nível, e meu irmão tá jogando em alto nível, né? E meu irmão saiu de casa com 12 anos, pra você ver. Então, assim, eu falo que você tem que fazer valer a pena. Tem que fazer valer a pena, porque tudo que a gente faz, você perde a adolescência, cara. Você perde tudo. Você perde convívio com a família, você perde convívio com os amigos. Você perde tudo, cara. Então, assim, você tem que fazer valer a pena, entendeu? Porque meu irmão saiu de casa com 12 anos, eu saí com 13. Imagina, dá 18, 19, 20 anos, eu volto pra casa. Cara, eu ia perder 7 anos da minha vida. Entendeu? E o futebol tem esse problema. A maioria dos jogadores não estudam. E eu também, assim, eu me incluo. Eu não estudei. Então, assim, se não tivesse dado certo, você sai no escuro. Tem que fazer dar certo. O que eu vou fazer? Então você tem que fazer dar certo, entendeu? Porque se não der certo, cara, você sai no escuro. Você vive numa bolha. Só futebol. Você sai, não deu certo.
Assim, eu tenho muitos amigos que não conseguiram jogar profissionalmente e tiveram muita dificuldade para se reencontrar depois. E lá em casa, graças a Deus, deu tudo certo comigo, deu tudo certo com meu irmão. Meu irmão hoje está no México, né? Joga num grande clube, que é o Pumas. E assim, a gente tá feliz da vida, porque tudo que nós plantamos lá atrás, nós estamos colhendo. É importante. Vocês perderam em parte, mas vocês não perdem essa conexão, porque Sim, a não pessoa, perde. vocês perderam, é lógico, né? Muita vivência, muita Sim. coisa, mas essa conexão que vocês mantiveram com a família, com a cidade, com os amigos, você manteve. Não, E lógico. isso deve fazer muita diferença, né? Porque a carreira chega num ponto que ela acaba. Então, se você tem que manter um certo nível de amizade com a família, porque senão depois você fica ali financeiramente bem, mas fica perdido. Fica perdido, não fica? É uma das grandes preocupações que eu sempre tive, foi isso. Cara, eu não sou melhor do que ninguém. Amanhã minha carreira vai terminar, eu vou voltar para casa. E aí, se eu não tratei meus amigos bem, se eu não tratei as pessoas bem, depois eu volto para casa e aí eu vou viver sozinho? Então assim, não funciona dessa maneira, né? Então assim, hoje eu voltei para casa e convivo com meus amigos, convivo, né, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão que tá lá. Então assim, convivo com meus primos. Então assim, convivência é boa. Né? Tem uns chato demais também, mas faz parte da vida. Todo lugar tem, né? Não é só faz parte. Quer te cobrar de coisa que não tem nada a ver. Tem, porque você tá ali, você tem sua vida, todo mundo tem. É porque você, de repente, alcançou um nível pessoal, quer falar que você deve ter muito isso, não tem? Você não pode. Você fala assim a vida inteira. Quando você fala um não, um monte de gente. Aí te arrebenta. É complicado. Né? Mas faz parte. Gente, aproveitar e pedir vocês para seguirem lá a página do Sintonia Positiva no YouTube, no Spotify, no Instagram, para vocês estarem vendo mais entrevistas como essa aí que inspiram, que nem a história do Erle aqui. Manda um recado pro pessoal de Oliveira lá, Erle, para estar seguindo a gente. Pessoal de Oliveira, vamos seguir a página aí, né? Vamos bombar esse Instagram e o YouTube aqui do nosso conterrâneo, desse programa incrível do Renato. Tá bom, rapaziada? Eu queria, Renato, mandar um abraço pro Dom Rafa, barbearia Dom Rafa, lá em Oliveira. Nós marcamos ontem, foi tudo muito corrido. Eu fui dar o talento, né? Cortar o cabelo e tal. Muito o cabelo famoso tava lá, grande, Dom Rafa, parceiro. Mandei mensagem ontem à noite, era tarde pra ele. Ele, prontimão, já colocou um horário disponível hoje pra estar atendendo. Valeu, Dom Rafa. Obrigado. Que bacana, abraço aí, fica o abraço aí, Dom Rafa, pra galera de Oliveira. Não esquece de seguir não, gente, vamos acompanhar a entrevista. Depois a gente vai deixar uns insights lá pra vocês estarem vendo como é que foi essa entrevista bacana aí. Velho, tá sendo muito bacana bater esse papo aqui com você. Espero que você esteja gostando do tema que eu trago aqui, porque você veio aqui pra gente estar falando sobre futebol, é claro, né? Não podia ficar sem falar. Mas a questão da família, dos valores, eu tô tentando resgatar os valores. A menina brinca que eu tô na contramão do mundo. Ela entende isso, mas a gente tá um pouco na contramão, porque se tentar levar essa palavra de esperança, positividade, fé, tá complicado, falar a verdade. Eu tô tentando aí fazer isso, mas é bem complicado, porque o pensamento pessoal tá muito negativo, tá muito complicado, cara. Como é que você enxerga isso nesse momento atual? Do mundo, esses pensamentos, as notícias, só bombardeado com coisa negativa. E as positivas existem, não existem? Porque... tem muita coisa positiva ainda, né? Eu acho que a internet ela veio para ajudar. Eu acho que a gente tira muita coisa positiva, ela nos ajuda bastante. Mas tem muita coisa negativa, assim, porque hoje as pessoas, eu acho que o lado financeiro hoje tem falado muito alto, sabe? A internet, cara, ela mostra, às vezes, cara, coisas que não são a realidade da vida, entendeu? Porque, como eu te disse que as pessoas não respeitam o processo, eu volto nisso, as pessoas já querem, cara, às vezes vê um famoso na internet, quer ter a mesma vida do cara, acho que foi fácil pro cara chegar ali, entendeu? E não é fácil, né, a pessoa vencer na vida, não é fácil para ninguém. E eu acredito que você tá indo num caminho importante, cara. Eu acredito que você vai ajudar muita gente. Porque hoje as pessoas têm a mente muito, com todo respeito, muito vazia, assim, de coisas positivas, né? Acho que as coisas negativas, farras, festas, bebida, eu acho que isso
hoje tá muito fácil, né? Tá mais fácil do que antigamente, assim. Eu converso muito com meu pai. Na época do meu pai não era a fartura que é hoje, né? Hoje tá tudo muito fácil. É jogo É online, fartura. Nossa, essa coisa de jogo. entendeu? O jogo tem prejudicado muita gente, Não cara. fala, não. Isso Muita é gente tem muito. se acabado com isso. Porque a gente não tem, mas tem gente que pega Que ali. pega, entendeu? Complicado. E tem muita gente que tem se perdido, se perde família, se perde onde tira o pão de cada dia, se perde empresas, cara. Então, assim, é importante, Renato, ter pessoas como você, cara, para poder trazer coisas positivas. Que eu tenho certeza que você vai alcançar muita gente, cara, que precisa de uma palavra, entendeu? Uma palavra positiva ali. Tomara. Entendeu? Essa, Que essa possa missão, essa ideia. mudar de vida, realmente. Porque às vezes conquista as coisas com tanto suor, né? E assim, a família passa dificuldade com a mulher, depois constrói a família, constitui uma família importante com filhos, tem casa, empresa, e se perde tudo, cara, com jogo. Eu tenho visto isso. Então, assim, tomara, cara, Deus tá te levantando e tenho certeza que você vai ajudar muita gente aí, meu amigo. Se Deus Muita quiser. gente. Então, aí, prazer novamente estar te recebendo aqui. Muita Você veio gente, trazer cara. essa mensagem, tá vendo? Eu vim trazer o futebol um pouco e trouxe várias mensagens sobre a vida, muito importantes Tem muita aqui. gente que tá precisando, cara, de um apoio, de uma palavra aí, velho. Muita gente mesmo. Tomara. Então aí vocês vão encontrar aqui, gente, sempre essas histórias bacanas, mensagens positivas do bem. Eu tava até vendo uma reportagem um dia, era o Clodovil conversando com o Silvio Santos, eles falando a respeito dos jornais. Eu achei esse dado muito interessante, nem ia falar sobre isso aqui não, mas me veio agora em mente a gente conversando. É impressionante, né, cara, quando você vê o jornal, tem 98% de notícia negativa. Aí eu, todo dia na hora do jornal, até coloco um vídeo com alguém ajudando uma pessoa num carro, Sim. as pessoas resgatando um carro, de repente um acidente, os sobreviventes. Porque às vezes você vê ele pai matando o filho matando o pai, aquela confusão, e o filho cuidando do pai, essas coisas. Eu sempre coloco esse contraponto lá. Você também acha que os jornais estão muito... Tá violento demais? Não podia equilibrar um pouco? A notícia precisa vir, mas... Mas é o que vende, cara. Não é? Infelizmente. Por isso que eu te falei que eu tenho... não é? Infelizmente, assim, o que vende é isso, né, velho? Às vezes, cara, tipo assim, se for passar algo legal, uma história de vida, poucas pessoas vão dar importância para aquilo, entendeu? Agora, quando é tragédia, cai um avião, assaltou, quem não fez isso? Cara, dá uma repercussão gigante, entendeu? Eu acredito que é o sucesso que eles, tipo assim, né? O que trazem para eles, assim. Por isso que é tanta tragédia que tem se colocado aí na televisão, cara. É por isso. Eu acredito que é isso. Só pode ser isso, né? Não é? Notícia ruim. Então, pessoal, vamos procurar aí, ó, quando vocês quiserem. Vamos dar uma virada nesse jogo. Aproveitar Virada nesse jogo, cara. Vamos Começar a olhar coisas mais positivas, né? levar para as novas gerações. Tirar, aí, vamos acompanhar aqui a gente, outros programas que falarem de coisa positiva também, contar histórias bacanas. Tem muitos filmes aí, filmes legais, de alta ajuda também, entendeu? E tem, não tem? O pessoal tem que procurar. Coisa legal, tem que procurar. Entendeu? Deixar um pouco esse lado negativo aí de lado, né? Tá doido, é muita coisa ruim, muita tragédia. E é bacana a gente tá trazendo essa palavra aí, né? Que a gente tem que ter um pouco mais de impacto. Você tem impacto na cidade, eu tenho a página agora que eu tô iniciando lá. Se Deus quiser, vai dar certo. Aí é muito importante a gente trazer essa palavra, né? Que tem uma certa influência, a gente influenciar pro bem, né? Não, com certeza. Porque serve de exemplo, não serve? Serve de exemplo. Ó, vou te dar um exemplo, né? Igual a situação do meu primo. Já fizeram filme, já fizeram livro. Tudo muito rápido, cara. Entendeu? Tudo muito rápido. As coisas estão girando muito rápido hoje em dia. Porque né? Foi coisa negativa, velho. Se fosse uma coisa positiva, tivesse entrado um segurança lá e tivesse salvado todos os meninos, não teria nada. Ninguém lembrava de segurança direito. Ninguém lembrava. Ninguém lembrava de segurança direito. Ninguém lembrava que o ninho tinha pegado fogo. Ninguém lembrava de nada. Só lembra das coisas. As pessoas só lembram, só fizeram porque morreu 10 crianças, 10 adolescentes. Se não tivesse morrido, teria alguma coisa? Nada, cara. Eu te garanto que não teria nada. Então, assim, as pessoas querem fazer sucesso em cima da desgraça do outro. Essa é a verdade, cara.
Entendeu? Infelizmente, o mundo hoje tá dessa maneira, velho. Tá dessa maneira. Tipo assim, vamos lá, vamos trazer para Neymar. Quantas coisas boas o Neymar faz para as pessoas? Ele só pega o Ele tem, lado ele tem um negativo. instituto que cuida de quantas crianças, cara? Mais de 1.000 crianças. Tem o jeito dele lá, né? Que é cada um de um jeito, a gente Cara, não é o vai jeito julgar, mas dele, as coisas mas que ele faz quantas por coisas trás positivas ele da. faz? Não mostra, E não não é mostra. exposta, cara. Se não é ele, sim, ele não. Se não é a equipe dele expondo no Instagram, né, em rede social, ninguém Mas ninguém fala. procura, não. O pessoal vai lá e vê Não, ninguém tudo, fala, cara. independente de ser o Aí o Neymar, e cara faz procura. uma festa, ele tá errado. Exato, mas não tem um contraponto, o equilíbrio não tem, não Você é? tá entendendo, cara? Aí o cara machuca porque ele saiu, porque ele foi pro carnaval. Cara, então assim, pô, vamos começar a valorizar mais as coisas positivas que o ser humano faz, velho. Não é verdade? Valoriza só o negativo, entendeu? Assim, eu tenho muita discussão com meus amigos em relação a isso, assim, a alguns atletas, até em relação a Neymar mesmo, assim. Porque, poxa, cara, Você tava lá no e meio, ele, né? Você e sabe. ele não é obrigado a fazer o que ele faz. Não tem obrigação nenhuma, né? E o cara ajuda, mas todo mundo valoriza Ah, só não, quando só o cara vai pega pra festa. o lado errado, né? E Com ele também não certeza. tá errado, ele faz o que ele quiser da vida dele, Com certeza. né? Não é? E você tá ajudando, ainda tá ajudando Entendeu? muita gente, né? Muita Muito gente, jogador ajuda muita gente, né? O muita pessoal não gente. sabe. Não E a sabe. maioria dos jogadores saíram, foram, né? Saíram assim da classe mais baixa, né? A maioria, né? Lógico que tem os 5% outros. aí, classe média alta aí, não sei se vai dar 5%. É tudo, saiu da classe baixa, o pessoal ajuda bastante, A né? maioria é classe média baixa, mais baixa mesmo. Então, eu pensei numa. O pessoal enfrenta muita dificuldade lá. Uma última pergunta aqui pra gente parar de te apertar aqui. Tranquilo. Eu queria que você falasse com o pessoal, às vezes, quando tá enfrentando as coisas negativas lá, as adversidades, para buscar um lado positivo também. Você acha que isso é importante? Para buscar equilibrar. Eu sempre falo isso. Às vezes a pessoa tá acontecendo muita coisa ruim, buscar a força onde pode trazer aquele equilíbrio para combater as coisas difíceis que acontecem, dificuldades que acontecem na vida de atleta. Aí você tinha alguma coisa que você buscava, uma ligação para a mãe, para o pai, de repente, orava ali, um ritual de repente você fazia que a pessoa tá ali quase desistindo, e deve acontecer com muita gente. Para buscar força em algum lugar, você buscava onde? Olha, eu vou ser sincero. Eu te contar uma história. Uma vez, eu tava no banco, né, de reserva, na categoria de base. Aí eu liguei pro meu pai. Você conhece meu pai? Uhum. Ah, pai, isso e tal, treinador, tudo. Ele falou, você não tá treinando, você não tá treinando mais do que o seu outro companheiro. Se você estivesse treinando melhor e jogando melhor do que ele, o treinador não ia te deixar no banco. E eu era moleque. Assim, moleque assim, 16 anos. E aquilo ali me deu um start. Falei, rapaz, pior que é mesmo, cara. Então, assim, o seu pai, sua mãe, a pessoa que te criou, que te ajuda, eu acho que é muito importante a gente escutar o seu líder. O meu pai era meu líder. E buscar a palavra na pessoa que te apoia de verdade. E ele foi importante, porque se ele fala comigo assim, não, você tá certo, ele foi a contramão do negócio. Entendeu? Então aquilo ali me deu um start lá atrás. Opa, eu preciso melhorar nisso e tal. E aí eu fui. E assim, toda vez, cara, que às vezes eu passava. Porque assim, ó, todo jogador quer jogar. A morte pro jogador, cara, é uma morte quando o cara não tá jogando, tá no banco, tudo. E eu tinha comigo, toda vez que eu ia pro banco, aí que eu treinava mais. Eu treinava mais. Ia adiantar eu abaixar a cabeça, ficar com raiva, xingar. Não ia adiantar nada, cara. Só ia piorar a minha situação. O que eu tinha que fazer? Me dedicar mais, treinar mais, entendeu? Dormir mais cedo. Então, assim, toda vez que eu passava por uma dificuldade, eu procurava fazer mais do que eu tava fazendo no momento, entendeu? E teve um jogo, cara, eu peguei o Zé Roberto lá atrás. E assim, eu sou cristão, eu não vou saber. E lá no Grêmio eu não era cristão, assim, não era evangélico, na verdade. Cristão sempre fui, não era evangélico. E lá
assim, no Grêmio que eu comecei a ir na casa do Souza, com o Zé e tudo, que eu fui conhecendo mais a palavra sobre Bíblia. Assim, nunca fui de pegar muito em Bíblia. Assim, de ler, assim, nunca... quando eu tava na base, tinha uma Kombi que buscava no CT e levava pra igreja. Até hoje tem uns atletas de Cristo e tal. E aí teve um jogo, cara, que o Zé, assim, na roda, ele falou o versículo, ele falou o versículo lá, eu não me recordo qual versículo que é. Ele falou assim, rapaziada, aquilo que não me mata me fortalece. E pior que é verdade, cara. E assim, e pior que é verdade, porque a dificuldade, ela não vai me matar. Não é verdade? Tem que buscar mas ela aprender vai com me aquilo. fortalecer. Você busca aprender com aquilo ali, não é verdade? Buscar aprender. Aquilo ali vai me fortalecer. Então, e de lá pra cá também, assim, isso daí, 2013. Pô, algo, as coisas vão acontecendo na sua vida e você vai pegando e aquilo ali vai te moldando, cara. Vai te moldando, vai te moldando. E eu, rapaz, pior que é verdade, cara. Toda dificuldade que eu passei, nenhuma me matou, mas me fortaleceu muito. E na maioria das vezes a resposta tá dentro da gente. Tá dentro da gente. Tudo que a gente quer precisa resposta com o outro, não, cara. Tá, mas quem tem tá que resolver gente. sou eu. E não desistir, né? O que E faz não o pessoal, desistir, em qualquer, independente se for na carreira de futebol, em qualquer coisa, a pessoa não desistir. Porque o que faz não dar certo é parar no meio do caminho. Se você for conversar com qualquer pessoa aí, tipo assim, né, bem sucedida, ou bem sucedida assim, que eu falo, que tem uma profissão legal, tudo, estudou e todos foram batalhando, cara. Todos foram batalhando, assim. E é legal escutar a história. Todos foram batalhando, assim, correndo atrás e trabalhando muito, se dedicando. A dificuldade apareceram, mas... E quem fica, e quem dá seguimento em qualquer coisa é quem não desiste na primeira dificuldade. Com certeza. Essas histórias só não são contadas, né? A gente tá contando aqui agora e vamos contar mais. Não são contadas, entendeu? Esse lado por trás, daí isso que eu quero Você vai trazer muita gente cara, que vai contar a história, ó, o meu começo foi difícil demais. Não é? Mas consegui chegar no meu objetivo e hoje me mantenho no meu objetivo. Inclusive, depois, quem sabe, a gente consegue trazer a família inteira. Quem sabe o Jonathan dessa honra aí pra gente também. Não, pra ele é mais complicado, mas... ele vem de férias em dezembro. Não sei se ele vem em dezembro, porque em dezembro é mais curto, né? Mas se ele vier com mais tempo, mas no meio do ano que vem, com certeza ele tá aí. Não, com certeza. A gente vai caminhar até lá, não vou parar nessa jornada, não vou desistir, não é? Não, desiste não, cara. Desistir. Vamos continuar nesse caminho aí. A hora que tiver oportunidade, ele vai vir aqui trocar uma ideia com a gente para contar a história dele também. É bacana. Deve ter os pontos específicos lá, parecido com a sua, mas deve ter as coisinhas lá, né? Os detalhes, né? A luta dele, não é? Tem. É persistir na dificuldade, cara. Não pode parar. O início, eu acredito assim, o início de tudo é difícil, cara. O início é complicado, porque o início você tá aprendendo, entendeu? Você vai errar, entendeu? E errar é a coisa mais normal do mundo, normal, né? Deixa do uma mensagem mundo. Pessoal. Errar o pessoal acha que errar é... Quem não errou, acho que atira a primeira pedra, né? Não é? Só não... Quem nunca errou. Então, assim... O único jeito de acertar é errando. Eu já errei hoje, vou errar amanhã, vou continuar errando e faz parte da vida, cara. Tem que errar, você tem que aprender, né? Aprender com o erro. Aí é legal. Aprender com o erro. Igual assim, erro que eu tive com 18, 19 anos, eu jogando com 25, eu já não errava mais. Pois é. Eu não posso ir por aqui, porque eu já lá atrás eu já errei. Só a caminhada eu já fui quebrado. Só a caminhada que ensina, com certeza. Isso aí. Bacana tranquilo. Demais, tá sendo muito bacana. Tá gostando aqui do bate-papo? Legal, muito legal, cara. Que legal. Muito bom. Então é isso aí, gente. Segue a gente lá, estamos trazendo aqui as palavras hoje, eu acho que vão definir isso aqui nas palavras. Resiliência, paciência, humildade. Quer pôr mais algumas aí pra gente? Né? Resiliência, humildade, paciência e ação, né? Tem que agir também. Tem que agir, né? Tem, ó. Eles falam, ore, mas haja, ore, mais estude, ore, mais batalha. É isso aí, meu amigo. Não é só orar não, porque Deus abençoa a gente, mas também você tem que agir. É isso aí, verdade? Cara. Tem que agir. Não, tranquilo. Vambora. Bom, Valdélio, prazerão te receber aqui, cara. Foi um prazer te receber aqui. Adorei a entrevista com você aqui, que eu trouxe mais ou menos o que eu queria. Graças a Deus deu certinho. Eu vim trazer você aqui, né, para falar sobre futebol, sobre a história vitoriosa, mas eu acho que o pessoal conseguiu conhecer aí, gente, um pouco o Erley por trás do futebol, por trás dos bastidores, não é? A história, achei muito bacana.
Obrigado, Renato, pelo convite, cara. Uma honra estar aqui. Eu te desejo aí todo sucesso. Obrigado, te agradeço. Já é sucesso e tenho certeza que você vai alcançar voos ainda maiores, né? E, cara, é isso. Eu não desisto nunca, assim. A minha mãe fala que eu sou muito teimoso, que o que eu boto na cabeça, as coisas acontecem. E eu vou atrás. E assim, e eu fui moldado assim, né? Eu fui moldado assim desde sempre. Eu fui dessa maneira e vou continuar sendo assim. E tenho meus objetivos e vou em busca deles. E como eu te disse, a única certeza que eu tenho é que vai dar certo. Não é? Eu não sei quando. Se é amanhã, se é daqui 6 meses, mas que vai dar certo, vai. Já viu aquele ditado que fala assim, a única jornada impossível é aquela que você nunca inicia. Concorda com isso? Com certeza. É isso aí então, gente. É, Prazerão. valeu, meu Pode irmão. falar aí. Não, Tá de boa. eu falo assim, tem algumas pessoas que às vezes a gente vai conversar, mas isso não dá certo. Porque se você já tá falando que não vai dar No certo. começo, a palavra vai positiva dar. também. A gente falou que tem que ter a palavra positiva, não tem? A palavra tem poder, não tem? Tem poder demais e não vai dar certo. Você nem começou, você já tá falando que não vai dar certo. Não então vai é dar melhor mesmo, nem não, começar. não vai dar não. Tem outra coisa que fala, se você acha que você não vai conseguir, você tá certo. Entendeu? Se você acha que você vai conseguir, você também tá certo, não é verdade? Assim, claro, você tem que buscar, ver os pós, os contras. Ó, é isso aqui. Vambora, meu amigo. Vamos atrás, não é não, Renan? Show de bola. Tranquilo. Cara, obrigado, meu irmão. Receber aqui, viu, prazerão. Obrigado por ter dado essa honra aqui. Que isso, atendeu cara. prontamente o nosso pedido lá pra estar trocando essa ideia comigo aqui. Foi uma honra te receber, cara. Eu queria dizer. Precisar, estamos à disposição. Se quiser mandar um oi, pessoal, deixar um recado lá. Pessoal, obrigado aí. É muito bom bater esse papo aqui com o Renato e espero que vocês gostem. Solta o like lá e compartilha aí, beleza? Valeu, rapaziada. É isso aí, gente. Obrigadão, então, a todos, viu? Esse foi um bate-papo aqui com o Erley, que tem uma história vitoriosa, mas tem uma história muito bonita e humilde também, que não perdeu as essências da família. Foi um prazerão, gente. Nosso segundo episódio foi ao ar, então. Não esquece de compartilhar, de acessar o YouTube lá, seguir no Spotify, ok? Prazer, gente. Até mais. Ótimo dia para todo mundo. Fiquem com Deus.